irmãos, queridas irmãs do quintal, do corredor, varanda e do salão. Com gratidão a Deus e com muita alegria, nós dizemos para todos e todas vocês: boa noite. Boa noite. E boa noite gostoso. Tenho certeza que ao transmitir esse boa noite, cada um trouxe um pouco do lado bom, do lado positivo que cada uma tem. Com muita satisfação estamos aqui nesta casa que nos acolheu com tanto carinho, com tanto afeto, com tanta ternura, para fazermos reflexões acerca de um tema que tem sido tão falado, não é? E a gente gosta sempre de começar falando que, primeiro da nossa casa, né? Estou trazendo um abraço, o Grupo Espírita Fraternidade, é uma casa em São Pedro da Aldeia, mas que fica na zona rural. Já temos a nossa casa há 31 anos, nossos trabalhos acontecem às terças, quintas e sábados, mas quem quiser e puder chegar até a nossa casa, a gente agradece. Mas deixando o nosso contato, que também é do WhatsApp. Mas a gente começa, o tema é depressão, deixe-me viver. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o século XX ele foi caracterizado como o século da depressão. Era o chamado mal do século. Hoje, século XXI, embora a Organização Mundial de Saúde continue nos dizendo que 20% da população mundial permanece com depressão, nós estamos vivendo um outro momento que é que de 80% da população mundial com SPA, que é a síndrome do pensamento acelerado. Provocado por quê? Provocado pelas ansiedades do corre-corre de nossa vida e pelo uso abusivo dos recursos tecnológicos. Mas o nosso tema é depressão, não é? Então tudo temos um objetivo. E os nossos objetivos: refletir sobre a depressão e os enfoques que criam o desajuste da criatura com a existência. Analisar a ausência da alegria de viver. Perceber que viver é a melhor opção frente aos conflitos da alma. E reconhecer que a felicidade é consequência da consciência tranquila. Então, gente, não podemos nunca perder a base que são as obras de Kardec. E lá no Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar na questão 614 que se deve entender por lei natural. A lei natural é a lei de Deus, a única verdadeira para a felicidade do homem. Ela lhe indica o que deve ou não fazer. Ele é infeliz somente quando se afasta dela. E onde está essa lei? Todos nós sabemos, na nossa consciência. E na questão 843, o homem tem livre-arbítrio dos seus atos, pois que tem a liberdade de pensar, tem de agir. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. Então a gente já começa refletindo. Primeiro, a certeza de que existe um Pai, que nós denominamos de Deus, que sabemos dos seus atributos, bondade, justiça, misericórdia, amor, que Ele é o Criador de tudo e de todos. Criou cada um de nós na simplicidade e na ignorância, mas deu a cada um de nós um destino: sermos perfeitos, sermos felizes. Mas estabeleceu na nossa consciência as suas leis, deu-nos o livre-arbítrio e falou: caminha, filho, caminha, filha. E aí, gente, seria tão fácil a gente caminhar, chegar a essa perfeição, ser perfeito, ser feliz, mas o que tem acontecido conosco? Nós temos deixado de lado essas leis, nós temos adormecido a nossa consciência. E ainda através do desenho, a gente está vendo, quando ele coloca apenas Deus, está lá no Evangelho, em sua misericórdia infinita, vos pôs no fundo do coração uma sentinela vigilante, que se chama consciência. Escutai-a, que somente bons conselhos ela vos dará. Às vezes,
conseguisse entorpecê-la, opondo-lhe o espírito do mal. Ela então se cala. Então olha só, Deus como é maravilhoso. Ao colocar em nós essa sentinela, o que Ele queria trazer para a gente? Olha, as minhas leis estão na sua consciência. A partir do momento que você fizer uma escolha, tomar uma decisão que fuja dessas leis que estão na sua consciência, ela vai dar uma pitadinha. E aí você dá uma parada, reflete, para que você possa não fazer novas escolhas equivocadas, não tomar novas decisões e retornar para refazer o processo da caminhada. Mas será que a gente tem feito isso? E se a gente não faz, Deus, Ele não é injusto, porque Deus, Ele é justo, mas Ele respeita o quê? O nosso livre-arbítrio. Tem muitas vezes, muitas pessoas julgando Deus de ser injusto, Deus que castiga, muita gente se sentindo sozinho, solitário, achando que Deus abandonou, que não tem ninguém. Na verdade, temos amigos, temos amores, temos irmãos, atentos a tudo que nos acontece. E esse Deus que é bondade, que é misericórdia, que é amor e que é justiça. Mas jamais nenhum deles, nem na figura do Pai, que é a instância maior, nem nenhum irmão, por mais que nos ame, eles vão tolir a nossa liberdade. E aí, o que acontece? A gente começou a entrar no processo do egoísmo, que na verdade é a origem das nossas doenças. E aí a gente começa a esclarecer, porque na verdade o egoísmo no começo ele tinha um grande propósito, que era nos dar o impulso nessa caminhada, nessa trajetória, para chegarmos a essa perfeição, a essa felicidade. Mas o que aconteceu? Enquanto a gente estava lá nas primeiras caminhadas, enquanto o instinto prevalecia em nós, esse egoísmo até era uma forma positiva. Mas nós fomos avançando. A partir do momento que nós fomos avançando e começando a conquistar a racionalidade e começamos a ter o direito das escolhas, nós começamos a nos perder. Nos perder por quê? Com certeza as nossas escolhas pararam de ser centradas nas leis divinas. E aí a gente foi se perdendo nas ilusões. Então o egoísmo, a gente começou a se perder também quando a gente começou a se centrar no eu. A gente começou a se distanciar, na verdade, de Deus. Nos deixamos envolver por uma arrogância, como se nós fôssemos seres superiores a Deus. Então essa arrogância nos fez criar uma imagem idealizada de nós. E quantos irmãos que ainda hoje se permitem viver nesta arrogância, não admitem que existe um ser superior, que esse Deus existe e que está comandando as nossas vidas, queiramos ou não. Então essa arrogância, essa centralidade do nosso ego, essa imagem que nós idealizamos de seres superiores, nos fizeram nos afastar desse self, desse ser divino que habita, que existe em nós e que pode nos ajudar a fazer tudo, a transformar tudo na nossa existência. Mas a gente ainda está aí no sono letárgico e a gente não está sabendo aproveitar tudo isso que a gente já tem de informação. E aí a gente acabou nessa sensação de abandono e inferioridade. Então olha só, Deus nos criou, nos deu um destino, colocou suas leis na consciência, nos deu o livre-arbítrio. E aí vai, filho, a gente começa a caminhar, começa a se centrar na gente mesmo, cria uma imagem distorcida da gente, se afasta de Deus, se prende numa arrogância. E aí a gente começa a fazer o quê? A gente começa a enfrentar as dificuldades centradas nesse egoísmo. Quantas ilusões nós temos vivido através das existências? Porque a vida é uma só, é a vida do Espírito, mas as existências são sucessivas. E a gente precisa delas para desenvolver sabedoria, para desenvolver moral, para desenvolver a inteligência. E nesse processo do nosso egoísmo, a gente vem se iludindo. E as matrizes psíquicas vão ficando. Então quando
a gente percebe hoje a doença, a gente fica achando que ela está centrada no hoje, nas escolhas que nós fizemos no hoje. Mas olha que temos histórico frente a esse processo todo que a gente está vivendo. Então, quando a gente desencarna, chegamos na erraticidade. O que é a erraticidade? Esse período entre uma desencarnação e uma encarnação, é onde nós estamos aí no mundo espiritual. E aí a gente começa a ficar desiludido. Meu Deus, quanta ilusão! Por que de tanto egoísmo? Por que fiz tantas escolhas equivocadas? Por que decidi por aqui quando deveria ter decidido por lá? Por que as minhas atitudes foram tão distanciadas das leis de Deus? Por que a minha consciência apitou tantas vezes quando me viu me equivocando e eu não ouvi a minha consciência? E aí, na erraticidade, gente, é fácil a gente fazer as leituras, a gente rever, a gente perceber que errou, a gente perceber as falhas, a gente querer refazer tudo, e Deus permite. Só que eu digo para vocês, não está fácil reencarnar. E se nós hoje estamos reencarnados, é uma grande bênção, é uma grande oportunidade. A gente não pode perder essa chance de estar aqui, fazendo o máximo que nós pudermos por nós e quiçá pelo outro. Então, fiquemos atentos, porque quando a gente chega na erraticidade, a gente percebe que a gente teve uma queda sim, e aí vem a sensação de fracasso. Quem já não sentiu isso? Quantas vezes já nos vimos nessa sensação de fracasso na erraticidade? E aí o remorso, como que é doído o remorso? Vamos imaginar aqui, quando a gente às vezes fala alguma coisa para alguém, quando a gente tem uma atitude que de imediato a nossa consciência apita e a gente percebe que a gente falou algo que magoou, que feriu, vem a dor do remorso, enquanto a gente não refaz a situação e tudo volta a uma boa, a gente não está tranquilo. Imagina no mundo espiritual, revendo a existência que nós acabamos de deixar e muitas vezes arquivos de outras e outras e outras existências. E hoje a gente está vendo a espiritualidade nos dizendo o quanto nós estamos tendo na zona umbralina, nas zonas abissais da terra, espíritos em estado lastimável de remorso, clamando por corpo, porque no corpo eles filtram a dor desse remorso. E aí a gente chama atenção para a gente, as doenças que brotam no nosso corpo e que a gente reclama, mas é a maneira desse remorso ser filtrado. E uma chamada de atenção para as nossas crianças que estão chegando. São espíritos que estão sendo resgatados dessas zonas umbralinas, que estão chegando na minha, na sua, na nossa casa, como filho, ou filho natural, biológico, ou adotado, está chegando como sobrinho, como neto, como vizinho, está chegando na casa espírita como evangelizando, está chegando nas escolas como educando. Quem são essas almas? 1/5, segundo informação da espiritualidade, 1/5 da população ligada ao planeta Terra está reencarnando, se preparando para reencarnar. A maioria tirada dessa zona umbralina, dessas zonas abissais, porque fizeram o quê? Entraram nesse processo do egoísmo, entraram na ilusão, estão nesse processo de remorso hoje, estão se preparando para reencarnar, estão chegando aí com dores atrozes que mexem com a estrutura da alma, que se reflete no corpo, que se transforma em doença, doença no coração, doença na cabeça, doença no corpo físico. Acabaram de mostrar a campanha. Quem foi esse espírito? Para que? Nós vamos procurar saber por quê. Para que ele está com todo esse processo? Não tem o pênis, não tem o ânus. Por que, gente? Deus, enquanto bondade e amor, jamais ia permitir que um filho desse nascesse com todas essas dificuldades, se não houvesse a necessidade de uma filtragem. Quais são os remorsos que essa alma vem trazendo? E quem são esses que receberam esses irmãos? Então estarmos muito atentos para não ligarmos a imagem
de coitado, de vítima. Somos todos coitados, somos todos vítimas, mas também somos todos culpados e estamos aqui para nos redimirmos. Então, quando a gente na erraticidade entra nesse processo de remorso, a gente também começa num processo crônico de culpa. Então, aí a gente vai pedir o quê? Uma reencarnação, e a gente recebe. Se Jesus está permitindo que Maria, Bezerra, Eurípides, uma gama de espírito de escola possam ir até essas zonas, resgatar essas almas nas culpas e nos remorsos, para serem tratadas nas casas espíritas, nas reuniões mediúnicas, até terem condições de reencarnarem, nós já passamos por isso aí. E muitos de nós não vamos nos iludir, meus irmãos. Não é porque estamos espíritas que não fomos retirados dessas ondas também. Fomos. Aqui estamos pela misericórdia. E a gente deve agradecer a Deus a oportunidade, porque é uma oportunidade maravilhosa. Então, quando a gente chega aqui, depois desse aparato todo, o que acontece? Desajuste com as provas que nós mesmos pedimos no mundo espiritual. Não aceitamos o corpo, não aceitamos a família, não gostamos do trabalho, não gostamos de nada, estamos desajustados com tudo e com todos. E aí entramos num processo de desapontamento, ficamos frustrados e nos rebelamos, viramos seres rebeldes. Não queremos nada, não gostamos de nada, não gostamos de ninguém, nos distanciamos mais do que nunca de Deus. E entramos nesse processo de insatisfação crônica com a vida. Quem não está vivendo isso? Pessoas que estão literalmente insatisfeitas com tudo. Nada agrada, nada satisfaz. É uma carência afetiva, é um vazio existencial. São conflitos em cima de conflitos. E esses irmãos estão chegando às casas espíritas, né? Então é um leque que se abre. Estou falando da gente encarnados, né? Então aparece o quê? O medo. A musiquinha colocava ali, medo. Você não vai ser dono do meu destino. Mas a gente está vendo as pessoas envolvidas pelo medo. Medo de amar, medo de sorrir, medo de literalmente existir. Porque viver a gente vai viver, porque a gente é espírito imortal. Agora, gente que está arrastando a existência como se fôssemos lagartas. Não somos mais, já passamos desse período. Está na hora de a gente criar asas, voar, ser lindas borboletas, ser feliz. Então, a culpa e a tristeza é o que mais nós temos hoje. Os consultórios de psicólogos, de psiquiatras, de terapeutas estão abarrotados dessas pessoas. E aí as pessoas começam a cobrar uma perfeição, como se fosse possível ser perfeito de uma hora para outra. A gente não consegue isso aí. Então, dentro do processo histórico também, nós vamos ver esses irmãos que foram degradados, né, de outros planetas e que chegaram aqui há 30, 40 bilhões de anos e que trouxeram essa revolta e que acabaram também envolvendo seres que já estavam encarnados na Terra, que acabaram entrando nesse processo de rebeldia, de revolta, de desajuste consigo mesmo e com as leis. E a gente vai ter notícias de que 10, 20 bilhões de anos para cá, que eles começaram a se dar conta que está na hora de sair dessa rebeldia, de começar a buscar novamente o caminho da perfeição. E segundo informações dos espíritos, tem espíritos que têm reencarnado de 2 em 2 mil anos. Para a gente é muita coisa, mas para quem está no mundo espiritual, 12 mil anos não é tanto. Assim como tem espíritos que estão há 10 mil anos sem reencarnar. Está o processo em que fez com que ele paralisasse. E a gente não pode se permitir isso. A gente não pode se permitir isso. Então, quando a gente entra nesse processo, surge a angústia. Quantas pessoas, eu estou numa tristeza, eu estou angustiado, eu não sei mais o que fazer. Mas a angústia, aparente mal, é o bem. Porque a angústia está nos chamando a atenção, está nos dando um toque sutil, está dizendo para a gente, algo não está bem com você ou em você.
Então fica atento, analisa, busca, conversa com essa angústia para você descobrir o que ela está querendo. Porque o que ela está querendo é fazer com que você desça desabrochada, saia de você mesmo. Mas a gente continua onde? A gente continua na arrogância. Não, essa imagem que eu criei de mim, eu sou superior, eu sou um semideus. E aí, gente, a descrença total. Como temos irmãos aí que não estão acreditando em nada nem em ninguém. Então, a ação de não aceitar os processos necessários da vida e suas leis de progresso. E aí a gente vai entrar no processo do adoecimento mental. Então, deu para acompanhar, né? A gente foi criado, temos um destino, as leis da consciência, o direito a escolher. A gente não tem ouvido a consciência, se afastou das leis, criamos uma imagem ilusória de nós, nos achamos aí os semideuses. E com isso a gente vem se equivocando existência a existência, criando o quê? Toda uma gama de estufas psíquicas que estão registradas em nós e que agora estão começando a desabrochar. Nunca vimos tanta depressão, nunca vimos tanta síndrome do pânico, e fica todo mundo apavorado, porque é doença, porque dói, mas que tem cura. Mas a gente precisa querer buscar a cura, porque tem gente que não quer, tem gente que tem preconceito, tem gente que acha que só buscando o lado espiritual vai resolver, tem gente que só quer o lado da medicina. Tudo tem que ser buscado para que a gente possa se libertar, porque sozinho a gente não consegue, gente. Então, o adoecimento mental vem o tédio, a ausência do sentido para viver e a depressão. É um processo que vai se desencadeando paulatinamente. Então, o que é depressão? É uma intimação, olha a palavra, intimação das leis da vida, convocando a alma a mudanças inadiáveis. Então, a depressão chegou. Às vezes a gente está com uma tristeza. A tristeza por alguma situação que aconteceu, mas ela passa. Mas quando a tristeza se transforma numa angústia e passa a depressão, é algo mais sério. Então, na verdade, a angústia, a depressão, ela está só nos intimando a sair desse processo aí, a fazer essas mudanças. Então, ele diz que a depressão é a doença prisão, que caça a liberdade da criatura rebelde, viciada em ter seus caprichos atendidos. Vício sedimentado em milênios de orgulho e rebeldia, por não aceitar as frustrações no ato de viver. Em tese, depressão é a reação da alma que não aceitou sua realidade pessoal como ela é, estabelecendo um desajuste interior que a incapacita para viver plenamente. Então, gente, a depressão chegou. Vai buscar um psicólogo, vai buscar um terapeuta. Mandou ou precisa de um psiquiatra, vai. Há necessidade de uma medicação? Toma, controlado, na hora do desmame ele acontece. Vai à casa espírita, vai buscar orientação, vai buscar o tratamento da fluidoterapia, da água magnetizada, vai fazer a desintoxicação energética, porque certamente na depressão nós também estamos na conexão com as ondas umbralinas. A maioria dos casos de depressão é porque nós estamos na sintonia com a zona de onde nós viemos, ou na sintonia com irmãos, parceiros nossos dos equívocos que lá estão. E nós vamos sentir a nossa angústia, a nossa culpa, o nosso remorso, somado à dor, a culpa e o remorso dos irmãos que lá estão. Estou falando isso com conhecimento de causa, porque na nossa casa o que mais aparece são esses casos. E não adianta você só trazer o passe, não adianta você só levar para a sala da fluidoterapia. Lá nós temos uma sala gigantesca, são 10 máquinas. Às terças-feiras a gente faz o atendimento da fluidoterapia só para criança e depois para o adulto. E agora nós implantamos um estudo do livro Emoções que Curam, porque a gente precisa saber o que esse medo quer dizer para a gente, o que essa tristeza quer dizer para a gente. Porque eles têm um recado para cada um de nós. E o recado é fazer com que a gente desça acordada, a gente saia dessa letargia e a gente renove, né, esse pensar, esse sentir, esse verbalizar e esse agir. É o convite de Deus para nós, no sentido
de sermos felizes. Mas a gente tem que fazer esse movimento, porque se a gente não fizer esse movimento de busca, de ação para a mudança, não vai acontecer. E a gente vê muitos irmãos que chegam, né, e eles se sentem só vítimas, querem que todos ajudem, querem que a espiritualidade dê uma receita de bolo e não querem fazer nada. Aí passam por 6 sessões, melhoram e vão embora. Passam um tempo e volta. Não vai, gente. Ou você faz o seu processo, esse renova, ou vai ficar nesse vai e volta. Então a gente, nas quintas-feiras, nós estamos implantando o estudo desse livro para a gente refletir. Em seguida passa-se pelas palestras e depois a gente tem o trabalho da fitoterapia com a desintoxicação energética. O que é isso? A gente faz o tratamento do encarnado e ao mesmo tempo do desencarnado. Porque a gente sabe que sempre temos irmãos ligados a esses irmãos que estão passando pelo processo, né, de depressão. E são casos seríssimos, gente. São casos seríssimos que a gente, se for parar para contar o ensino que a gente já vivenciou na nossa casa e está vivenciando agora, a gente leva o resto da palestra e aqui o relógio corre mesmo, né, gente? Então, segundo o Código Humano, é um sofrimento moral capaz de reduzir e retirar a alegria de viver. Então, olha só, na classificação humana, sofrimento moral que reduz a alegria. Então, jamais você vai encontrar uma pessoa depressiva sorrindo, brincando, abraçando todo mundo, beijando. Não é, gente, porque a alma está enferma, a mente está em fervilhão, né, de conflitos, querendo se libertar, querendo saber o que fazer, como fazer e não consegue, né? E o enfoque espiritual, como já foi colocado, um estado de insatisfação crônica com a vida. E aí alguns exemplos, alguns só: ansiedade inexplicável, solidão em grupo. Tem gente que está tão bem sozinho e tem gente que mesmo no meio da multidão se sente só. Está o processo depressivo, né? Descrença no ato de viver, insatisfação com tudo, né? Desistência de ser feliz, não consegue gerenciar, né, as suas culpas, quer ser perfeito e assim por diante, né, gente? Então, o que a gente pode pensar dessas psicopatologias é como uma recusa do ser humano, né? Uma desobediência em não seguir essa caminhada. Então, se na verdade a depressão vem para nos dar um toque, para nos acordar, para nos tirar desse processo que a gente se permitiu ficar, de arrogância, de ilusão, centrado no nosso ego, afastados desse ser divino que está em nós, porque somos filhos de Deus, a depressão chega para fazer isso aí. Então ele fala que existe um desajuste original, gatilho milenar nos processos psíquicos, agravados pelas sistemáticas recusas em admitir a realidade. Então o grande problema da depressão é o conflito entre o real e o ideal. No mundo espiritual, na erraticidade, eu vejo tudo claro. Eu peço tanta coisa, aceito tanta coisa para ir me redimindo desses remorsos, dessas culpas, mas quando chego aqui, eu não quero aquilo que é a minha realidade, eu quero aquilo que eu idealizo. O emprego, um salário, o marido, Janiquinha, a esposa e assim por diante. Né? Então não tenho esposo, não tenho a esposa que é a Gisele, eu não estou feliz, o emprego não é aquilo que eu quero. Gente, quanta gente desempregada, que daria tudo para ter um emprego hoje e estaria super feliz. A gente tem um bom emprego, a gente tem um salário no final do mês, mas a gente não está satisfeito. Então é uma insatisfação contínua. Então, a dificuldade em aceitar a realidade terrena é fator patológico de bilhões, olha só, bilhões de almas reencarnadas e de mais um conjunto de bilhões de outras fora do corpo, formando uma teia vibratória psicótica no cinturão da psicosfera terrena. Então, vamos imaginar, gente, se nós estamos aqui encarnados, passando por esse processo de depressão, mas na psicosfera da Terra uma quantidade de espírito na mesma faixa vibratória. É o que nós estamos sentindo hoje.
E se a gente entra nessa sintonia, as doenças aí estão. Segundo a espiritualidade, as energias da psicosfera da Terra estão tão densa, tão pesada, que se você sintoniza, você acaba adoecendo através dos vírus que estão circulando nessas energias vibratórias do planeta Terra. Não sintonizemos com isso, sintonizemos orando, emitindo o melhor de nós, para que ajudemos na transformação do planeta com a nossa forma positiva de ser, né? E ele fecha dizendo: enquanto os homens, à luz do Espiritismo, analisam a raiz de suas lutas íntimas, lançando o olhar para as vidas passadas, é hora da gente refletir nas experiências do Espírito na erraticidade. Então, a gente não é Espírito só enquanto está aqui. Está lá no livro dos Espíritos, não vou nem ler, mas enquanto nós estamos na erraticidade, e segundo os Espíritos, 2/3 da nossa existência, a gente vive na erraticidade. Por quê? A gente desencarna, fica um bom tempo lá até reencarnar. E durante o tempo que nós estamos reencarnados, à noite, quando a gente sai do corpo, nós também estamos na erraticidade, né? Então, olha como que a gente vive esse período. 2/3 é na erraticidade. Então a gente não pode nem dizer: eu não sabia, eu não estou informado. Nada disso, gente. Primeiro, que a gente foi preparado. Segundo, que a gente permanece assistindo o tempo inteiro pelos nossos amores. E terceiro, que todas as noites, gente, a espiritualidade e os nossos amigos estão nos levando para assistir palestras, para sermos tratados, para irmos para o Hospital Esperança, para passarmos por Dr. Inácio, por Eurípides. Quanta coisa acontece na nossa vida, os toques, as chamadas, para que a gente possa literalmente acordar. Mas a gente vai, participa disso tudo, alguns acordam, alguns não. E temos muitos espíritas do movimento espírita sendo desdobrado à noite para serem chamados a atenção, acordarem, porque não estão levando a sério a doutrina como deveriam levar. E nós? O que nós estamos fazendo com a doutrina em nossas vidas? Se nós sabemos de tudo isso, eu acredito que todo mundo que está aqui, mesmo quem está iniciando, já sabe dessas coisas que eu falei sobre a questão do espírito, da reencarnação, da liberdade de escolha. Então, gente, vamos aproveitar esses conhecimentos, vamos viver ciente e consciente de que existe um Deus, e Ele é esse Pai amoroso lá da parábola do filho pródigo. Ele vai estar sempre de braços abertos dizendo: vem, filho, vem, filha, eu estou aqui. Nós vamos ter sempre Jesus caminhando conosco dizendo: vai, não desanima, continua lutando, dá mais um passo. E a gente não está ouvindo. E os nossos amores que oram, que clamam, que tiram a gente à noite e vai pedir socorro, porque está vendo que a gente está se iludindo outra vez, e a gente acorda como se nada tivesse acontecido. Precisamos estar mais conectados com essas verdades, acreditando mais. Vamos quebrar essa rebeldia, essa incredulidade. A nossa fé tem que ser uma fé verdadeiramente, não vou dizer raciocinada, porque nós não estamos ainda nesse estágio. Embora a doutrina diga que a fé raciocinada é aquela que nós não estamos nesse patamar ainda. Se tivéssemos uma fé raciocinada, hoje não estaríamos fazendo ainda escolhas e tendo decisões que nós ainda fazemos. Mas nós precisamos viver centrado numa fé que faz a diferença em nossas vidas. Sem uma fé, a gente não tem esperança, gente. E sem esperança, a gente não consegue viver ou sobreviver. A gente literalmente vai, esmilinguando, como se fala, na existência. E eu acredito que a gente não quer mais isso. Então, a alegria vita mil mais e mais pronta, prolonga a vida, A alegria evita mil males e prolonga a vida. Desculpa, eu vi errado. Então, gente, a dor chegou, a depressão bateu, é o grito, acorda, é a sacudideira da alma, desperta, é a sua hora de ser feliz, mas só depende de você.
não quer, faz um esforço e vamos em frente. É a nossa hora de decidir, gente. A hora da vitória é agora. Agora, eu tenho que querer. Se eu não quiser, todos podem me ajudar, mas se eu não quiser, eu não vou alcançar. Estamos com um problema na nossa casa, fomos fazer um seminário sobre depressão numa cidade, e quando acabamos, fomos ouvir uma menina que está com depressão há 7 meses. Convidei para ir à nossa casa, fizemos o atendimento, começamos a fazer a fisioterapia e fizemos a desintoxicação energética. Os espíritos estão acompanhados, ela não trabalha, ela não estuda, ela não está nem aí para casa, para os filhos. Quer dizer, ela está literalmente arrastando a existência pela depressão. E aí a sintonia, os espíritos ficam no meio do caminho, ela vai, passa pelo tratamento. Quando termina, a gente vai para a reunião mediúnica, a gente começa a mentalizar. Aí fica a luta do espírito, a gente já viveu isso. O espírito quer segui-la e a espiritualidade trazendo. Ele quer segui-la e a espiritualidade trazendo. E ele vem, mas ele vem numa revolta, se ele pudesse, ele matava a gente. Porque ele quer voltar para essa pessoa. A segunda semana agora, fizemos novamente e ele já veio, ele não foi. Ele entrou com ela, quando ela estava saindo, eu fui abraçá-la na porta, foi o suficiente para a espiritualidade envolvê-lo. E ele foi se comunicar revoltado. Eu já estava indo embora. Por que me prenderam na porta? Mas são irmãos que estão atrelados a ela. E eles falam na comunicação que ela não vai se libertar dele, que eles vão continuar mantendo esse manejo. Mas aí que coisa boa. Primeira semana, primeira reunião de tratamento, a mãe manda me dizer que depois de 7 meses ela sentou-se à mesa com os pais e com a família para almoçar no domingo, coisa que ela não fazia. Então, gente, depressão é esse processo, é essa batalha nossa, dos nossos arquivos que nós não queremos mais, com esse ser que está querendo ser algo diferente, fazer essa conexão novamente com Deus. Então não vamos ter medo. Bota o medo de lado, bota o medo para correr e vamos em frente. Tudo acontece, gente, quando a gente quer. Se a gente disser quero, tudo vai começar a acontecer. Mas dê o passo inicial, porque se a gente não der o passo para sair da depressão, a gente pode chegar no suicídio. Não sei se alguém viu ontem um rapaz de 21 anos que subiu na ponte Rio-Niterói. Aí os carros começaram, o pessoal não gravar nos celulares, alguém se aproximou dele e não teve a sutileza. Teria que tentar envolvê-lo na conversa para ver se ele desistia da ideia. Foi puxado pelo pé, não sei, a perna, alguma coisa, ele acabou se jogando. Dizem, a informação que a gente teve, que ele foi socorrido pelos bombeiros da ponte e que estava muito mal. Mas olha a situação, vale relatar aqui, ele desiludiu-se com a noiva, que foi pega em traição, e olha como que a gente é frágil, como que a gente não se ama. Se o outro que eu amo não corresponde ao amor que eu estou dedicando, problema dela, porque não merece, porque não sabe valorizar. Agora eu tirar a minha vida por causa de alguém que não me ama e não me respeita, então eu não estou me amando nem me respeitando, o que é mais triste. Isso não é ser egoísta. A espiritualidade vem para nos chamar a atenção. Ame-se, cuide-se, respeite-se. Você está aqui para ser feliz. Ninguém merece isso. Então você vê, ele se sentiu desiludido e achou que não merecia mais viver. E na mão um recado mal criado para ela. Ela deve estar cantando lá, tô nem aí, porque se ela tivesse, não estaria fazendo isso. Não é, gente? Não estamos julgando a companheira. Ela vai ter um momento dela de acordar a consciência, de entrar na culpa, no remorso, refazer a caminhada. Agora, ele se permitir, não façamos isso, porque a depressão é fator de risco para o suicídio. E aí eu tenho uma notícia boa para vocês, para nós. Fiquei muito feliz que há uns meses atrás nós soubemos que o Vale do Suicida não era mais aquele Vale do Suicida de tantas torturas. Já tínhamos escolas e tínhamos hospitais lá dentro. E agora, há 15 dias, a Dona Maria Modesto Cravo nos informa que não existe mais o Vale dos Suicidas. Por quê?
porque frente a tantos suicídios, eles mudaram as técnicas. Então, segundo estatística recente, o Brasil tem 35 pessoas se suicidando por dia. O Japão tem 72 pessoas se suicidando por dia. Imaginemos como que esses irmãos estão chegando ao mundo espiritual. Olha a misericórdia divina, gente, que está fazendo o quê? Está trazendo irmãos de outras esferas, com aparelhagens de última geração, que nós vamos conhecer lá na frente, que estão fazendo o quê? Trabalhando as energias, porque o grande problema do suicida é as energias que ele tem, que faz com que ele fique vibrando no túmulo, sentindo a decomposição do corpo. Olha que tortura! Já fizemos muito isso, um trabalho mediúnico, de sermos levados desdobrados em cemitério. E lá no cemitério, porque a gente tem a mediunidade de desdobramento e clarividência, a espiritualidade junto, a gente junto com a espiritualidade, e a gente vendo aqueles corpos com a cabeça acima do túmulo e sentindo aquela tortura, e a espiritualidade chamando, e eles chegarem através de mim e de outros médiuns no auge do desespero, até passar isso aí. Olha que a misericórdia de Deus faz aparelhos de última geração no mundo espiritual. Trabalha essas energias para que o espírito não tenha essas energias mais no corpo, não sinta tudo isto, e aí eles são, na verdade, levados para tratamentos. Não quer para que a gente fique pensando nisso e diga que agora está melhor se suicidar, não. Pelo contrário, tá, gente? Não vamos pensar nisso, não. Então, o profundo desespero, a desesperança que é causada pela depressão, pode levar a pessoa a acreditar que o suicídio é a única maneira de escapar da dor. Não é. Para nós que somos espíritas, que sabemos que a morte não existe, somos seres imortais, a gente não pode pensar nisso. Por maior a dor, não se suicide. E tem uma história muito interessante que Divaldo conta, que em uma das viagens dele à África, né, ele estava hospedado com 10 amigos num hotel chiquérrimo, que ele não sabia nem como usar os trabalhos do hotel, e que um dia ele desce para o café da manhã, ele não sabia o que ele mexia na mesa, de tanta coisa, quando Joana de Ângeles aparece ao lado dele e diz: está vendo aquele garçom? Aí ele diz: estou. Você vai chegar até ele e vai dar um abraço. Ele: não vou não, Joana. Vai. Eu não vou. Aqui a educação não quer isso. Se eu chegar no meio do povo e der um abraço naquele negão de garçom, o povo vai pensar o que de mim? No mínimo, né? Não vou não, Joana. Você vai, dê um jeito, e você vai chegar até aquele garçom e vai dar um abraço nele. E ele não teve outro jeito. Disfarçou, foi rompendo, chegou perto do garçom e falou assim: você tem um bule de leite quente? Aí o garçom: não. Por quê? Porque o leite está vindo, está muito frio, eu preciso de um leite quente. Aí quando o garçom ia se afastar, né, ele falou: vem cá, eu quero te dar um abraço. Ele levou um susto, né, porque não está acostumado com isso, e disse que ele deu um abraço naquele garçom, aquele homem gigantesco. Todo mundo ficou apavorado. E depois, quando ele chegou, os amigos: Divaldo, o que está acontecendo com você, Divaldo? Fica quieto, depois eu respondo, agora não dá para falar nada, deixa a coisa acontecer. E o homem trouxe não sei quantos bules de leite para ele, que ele já não aguentava mais beber leite. No dia seguinte, ele amanhece com uma indisposição, e aí o garçom procura por ele. Os amigos falam: amanheceu indisposto. Não, Mr. Franco não pode ficar sem nada. Não, eu vou até o quarto dele. Levou tudo quando era chá, que Divaldo não gostava de nenhum, e chegou lá, perguntou o que estava acontecendo. Quando Divaldo viu, ele estava de joelho aos pés de Divaldo, chorando. E Divaldo diz: meu amigo, levante-se, você não pode ficar nessa postura. Aí ele diz: meu amigo, eu vim te agradecer. Ontem eu saí, era o meu último dia aqui. Eu ia para casa, eu tenho mulher, 3 filhos, e eu ia me suicidar. Mas frente àquele abraço que nunca um homem branco me deu,
eu senti que tinha alguma coisa para acontecer na minha vida. E cheguei em casa e falei para minha mulher. E ela pegou e falou, então você vai procurar por ele amanhã e vai retribuir com um abraço e uma gratidão. Porque eu estou com câncer. O câncer da próstata que já deu metástase para 2 partes do meu corpo, inclusive o cérebro. Então eu não tenho mais jeito. Eu ia ser mandada embora ontem, porque a pessoa com essa doença eles não aceitam. Então, sem ter condições de trabalhar e manter minha família, eu ia me suicidar. Mas sente o seu abraço. E aí ele se levanta, abraça e de volta conversa com ele. Começa a falar da doutrina e diz para ele jamais fazer isso. Em síntese, a Joana aparece e diz, ele vai se salvar. Porque nós temos um projeto para ele. A doença está avançada, a metástase já atingiu tantos órgãos, mas ele vai se salvar. Porque nós vamos abrir um núcleo espírita aqui através dele. E aí no dia seguinte, Divaldo conversa com os amigos, todos cheios de dinheiro, que assume o tratamento dele. Ele começa a fazer a quimioterapia, passa pelas sessões e começa a receber os livros de Divaldo estudando e abriu o núcleo. E salvou-se. A doença foi embora. Então, gente, quando a gente está com a depressão, quando a gente está com algum problema, com alguma doença, com alguma dificuldade, jamais pensarmos em sair pela porta do suicídio. Porque daqui a 1 minuto, daqui a 1 hora, no dia seguinte, algo pode acontecer que mude totalmente a nossa vida. Esperemos, confiemos, sejamos otimistas, tenhamos esperança, acreditemos que o relógio não vai correr. Pensamento de morte ou suicídio, sintomas graves de depressão. Então, gente, não tem como não ler isso aí, né? Segundo a Organização Mundial de Saúde, a cada 100 casos de depressão no mundo, 15 cometem suicídio. E isso caracteriza como uma das principais causas suicidas que infelizmente está assombrando o mundo nos últimos tempos. O suicídio já é a 3ª causa de morte relacionada entre pessoas de 15 a 44 anos. Já entre os jovens de 10 a 24, o suicídio é a 2ª maior causa de morte. Com todas essas estatísticas, nos preocupa saber ainda, a cada 40 segundos, uma pessoa comete suicídio. A cada 40 segundos, né? E aí vem embaixo, né? Apesar dessa triste notícia acima citada, precisamos nos conscientizar que um depressivo tenta suicídio não está exatamente querendo tirar a própria vida, e se matar algum tipo de problema que vem lhe atormentando. Nos conforta saber que a depressão é tratável eficazmente, mas é importante fazer um diagnóstico com um profissional para saber exatamente qual o nível da sua depressão, detectar as causas para não chegar ao fundo do poço dessa doença, que é exatamente quando pensamos em suicídio. Então, gente, não vamos fazer isso. Nós não merecemos, nós não queremos, nós não estamos aqui para isso. E quando a gente perceber que alguém está nesse processo, vamos abraçar, vamos ouvir, vamos orientar o encaminhamento para o tratamento e não deixemos que o outro tome uma atitude dessa. A gente viu, não assisto novela, mas eu estava em casa e assisti a cena essa semana. A irmã que se equivocou, se iludiu nos jogos, né? Está se enganando ela mesma, não aceitou o tratamento e ontem, antes de ontem, alguma coisa assim, sem ter a coragem de enfrentar o marido dos equívocos que ela se meteu, com as escolhas, com as decisões e com as atitudes fora das leis de Deus, ela optou por beber uísque, me parece, e ingeriu uma quantidade de medicação. Graças a Deus ela foi salva, né? Então olha como os seres humanos eles estão frágeis demais. E aí mais uma vez para esses espíritos estão reencarnando, que estão vindo com as culpas e os remorsos, que estão crianças e que estão jovens, e que se a gente não estiver atenta, eles acabam partindo pelo suicídio, porque não aguentam o peso da dor, da culpa. Então os deprimidos, gente, eles arrastam-se entre a animalidade e o mundo racional. Então a gente viveu muito tempo no instinto. Hoje a gente quer viver a racionalidade, mas a gente ainda não consegue. A arrogância, o egoísmo, essa ideia criada de que nós somos
não nos deixa. Lutam para se livrar da crisália magnética dos instintos e assumir a condição de filho de Deus. Vivem, mas não sabem existir, né? Perambulam na alegria de possuir, mas não tem prazer de ter. É o que mais nós estamos vendo. As pessoas correndo demais para ter. Quanto mais tem, menos feliz é. Então não tenha, seja humano. Abrace muito, beije muito, faça muito por você, pelo outro. Amanheça, olhe no espelho e diga: eu sou lindo, eu estou maravilhosa. Não importa que tem gordurinha, não importa nada, gente. Deixa as gordurinhas, vai chegar alguém, um janiquinho da vida, que vai gostar da gordurinha, né? Ah, mas o meu cabelo, né, tá ficando careca. Como é que a minha Gisele vai gostar de mim assim? Ela vai gostar de você alma, não vai gostar de você corpo, não é? Então, ame-se, respeite-se, cuide-se, dê a você, né, tudo que você precisa e merece, sem achar que você está fazendo demais. Não, isso aí é baixa autoestima. A gente tem que levantar a estima da gente. Saia colocando em todos os cantos da casa: eu sou maravilhoso, eu hoje estou um arraso. E acredita nisso e vai vivendo, porque vai chover oportunidade em todos os quadrantes, pode ter certeza. Então olha só o deprimido, gente, preocupado com a ótica de avançar, é a algazarra do ego, criando um mecanismo para continuar seu reinado de ilusões. Olha só, o nosso ego, o nosso mundo íntimo em algazarra. Todo mundo sabe o que é algazarra, principalmente quem tem criança em casa, né, gente? É um desespero, a gente quase enlouquece. Olha só, é o nosso ego numa algazarra. Ele fala aqui, criando um mecanismo para continuar o reinado de ilusões, obstruindo os clarões de serenidade e saúde imanente no céu, a vontade lúcida do Espírito em busca da liberdade. Então a gente não quer mais, mas a gente está com medo de mudar. A gente está na zona de conforto. Todo mundo gosta de ficar na zona de conforto, né, gente? Ah, aquele marido não está me servindo mais, não, criando muito problema, mas eu vou arrastar o danado até na próxima encadernação e vai encarregando o danado. Mas por quê? Porque o danado é rico, né? Me dá o dinheiro, o carrão do ano. Então vai ficando nessa zona de conforto infeliz. Não se permita isso, né? Ou às vezes é o contrário. Nós estamos aqui para sermos felizes, para sermos livres, para fazermos a escolha de acordo com o que é melhor para a nossa existência, para a nossa caminhada evolutiva. Saiamos dessas crenças equivocadas. A gente está no século XXI, o século da informação, da tecnologia, do conhecimento, abarrotado de informações da espiritualidade. Como a espiritualidade tem nos alertado, tem nos ajudado, tem nos chamado a atenção, tem nos mostrado o valor que nós temos. Então o suicida, gente, é um ser desesperado que não está pulsando com a vida. Mata-se porque não sabe como existir, como resgatar o sopro de vida dentro de si. Faz isso para se livrar de si mesmo. Não está se matando, na verdade já morreu há muito tempo. Então, gente, o suicida, na verdade, ele não quer se matar, ele quer matar o problema. E ele dá avisos, ele dá toques sutis, só que nós não fazemos a leitura, não é? Então, a gente tem que estar atento, porque ele dá sinal, e ele dá sinal para ver se alguém observa. E aí tem os gritos silenciosos, está lá no céu e inferno. Em regra, o homem não tem direito de dispor da vida. Por isso que esta lhe foi dada a visão de deveres a cumprir na terra, razão bastante para que não abrevie voluntariamente sob pretexto algum. Mas ao homem, visto que tem livre-arbítrio, ninguém impede a infração a esta lei. Então somos livres. Se a gente quer fazer, às vezes a espiritualidade trabalha, faz de tudo, vai até o último minutinho, só falta puxar a gente pela unha para a gente não cometer o suicídio. Mas a gente vai, e aí eles respeitam. Não tem jeito, gente. Nós somos livres. Jamais alguém vai deixar de nos ajudar. Mas chega um determinado momento que eles se afastam e deixam a gente com as nossas escolhas. Aí depois a gente retorna e eles estão juntos, nos ajudando. Então não vamos ficar na depressão, muito menos pensar em suicídio. E interessante, quando eu estava sentada aqui de olhos fechados, a espiritualidade me mostrava, eu fui ficando emocionada. O salão está cheio de encarnados.
Eu já falo de olho fechado, porque a gente já vislumbra o espiritual. Nós estamos com uma plateia gigantesca de desencarnados. E muitos, mas muitos, são de suicídios. Então, que a gente esteja vibrando por esses irmãos, porque eles estão sendo tratados, porque também temos muitos franciscanos circulando, fazendo tratamento em cada um de nós. Acreditem, cada um está recebendo o que precisa, na dose certa, em nome de Jesus, né? Então, Joana vem nos dizer que a vida é feita de desafios, mas de soluções, gente. Você já imaginou? O que nós viríamos fazer na Terra, um planeta ainda de provas e expiações, se nós já fôssemos seres perfeitos? Você acha que nós estaríamos aqui? Claro que não, gente. Nós estaríamos num outro planeta. Agora, ainda digo mais, né? Cuidado com o planeta chupão que está passando aí. 2/3 de nós vai ser banido. Por quê? Pela sintonia, pela vibração. Eu já mandei um monte na minha frente guardar uma vaga na fila. Se vão conseguir uma vaga para mim lá, eu não sei. Na vaga do planeta regenerado, não é do planeta chupão, não. Tá, gente? Então, se somos 31 para 32 bilhões de espíritos ligados à Terra, se 2/3 vão ser levados, vão ficar só o quê? Base de 10 a 12. Quem dera se nós estivéssemos nessa fileira, né? Se não, que a gente fique sem usar as chapinhas dos nossos cabelos, aguentemos aqueles homens puxando a nossa cabeleira, igual na época da caverna. Vai ser doído, mas a gente aguenta, para a gente recomeçar. Mas acredito que a gente não vai, não. Então olha o que Joana nos diz: ninguém tem o destino do sofrimento, ele é resultado da ação negativa, jamais a causa. Então fugir, anestesiar o sofrimento são métodos ineficazes, mecanismo de alienação que posterga a realidade. Pelo contrário, uma atitude corajosa de examinar e enfrentá-lo representa valioso recurso de lucidez com efeito terapêutico proporcionador da paz. Então, gente, não fujamos. Desafio apareceu, bata de frente com ele e diz: estou aqui, sou filha de Deus, tenho as leis dele na minha consciência e eu vou enfrentar isso aí de cabeça erguida. E enfrenta com resignação, ativa, com coragem e vai em frente, porque ninguém nos vence. Resgatando então o prazer de viver, os princípios terapêuticos. Então, olha lá, gente, resgatar a arte de sonhar. Nós que estamos saindo desse processo todo, que estamos nessa encarnação, para redimir a nossa consciência das culpas, né, dos erros, dos equívocos, dos remorsos, nós precisamos sonhar. Tem gente que não sonha mais, vive um pesadelo constante. Vamos sonhar. Sonha fazer um curso, sonha mudar o cabelo, sonha comprar isso, sonha e corre atrás do sonho. Sonhar é plasmar a realidade. Eu coloquei isso na minha dissertação de mestrado. Nunca deixe de lutar pelos seus sonhos de juventude. Sonhar é plasmar a realidade. Se eu não sonhar, como que eu vou concretizar? Sonhe! As coisas acontecem. Porque quando a gente está sonhando, a espiritualidade já está começando a transformar isso aí em realidade. O desenvolvimento da honestidade emocional. Não fique com medo de dizer: eu tenho raiva, eu ainda tenho ódio. A gente tem que admitir que a gente tem, porque se a gente não admitir, como é que a gente vai tratar a gente? Somos espírito numa caminhada evolutiva, não somos seres perfeitos ainda temos muito que caminhar. Temos muitos arquivos bons, mas temos muitos arquivos centrados nesses remorsos e culpa. Então ainda temos. O importante é a gente trabalhar isso aí. Por isso que a gente está com esse estudo do livro Emoções que Curam, para a gente saber como trabalhar esses sentimentos, essas emoções. A educação da carência afetiva. As pessoas estão vivendo relações doentias, porque acreditam que o outro tem que corresponder aquilo que ele quer. O outro tem que me amar, o outro tem que me dar carinho, o outro tem que fazer, o outro tem que acontecer, o outro tem que fazer nada, porque o outro às vezes está mais carente do que a gente e está projetando para a gente também aquilo que a gente quer. Aí vai ser uma briga de foice, né? Que eu quero dele, ele quer de mim, eu quero dela, ela quer de mim, aquela confusão danada. E não é por aí. A gente não tem que ser carente do outro, nós não temos que projetar nada para o outro. Tudo começa e termina em nós.
nós. Se eu estiver bem, eu vou estar bem com todo mundo, inclusive com aquele que não me ama. O problema dele, está perdendo a chance de conviver comigo. É ou não é, gente? A morte da idealização. Não idealize. Quem está aí pensando em encontrar uma noiva para casar, não fique idealizando essa Gisele. Encontre aquela que sua alma afinizou-se. Não importa se ela tem algum problema, se ela tem alguma dificuldade, se tem umas gordurinhas sobrando, é o seu amor, é a sua parceira, é aquela que vem para caminhar com você. Se você idealizou o Janequim e está encontrando alguém, né, com um tanque de 15, a máquina de lavar de 15 quilos, né, eu vou dizer que encontrou mais. Fique feliz, gente. A máquina de lavar de 15 quilos já resolve muita coisa, né? A cura da ignorância e o sentido da continuidade da vida. Nós não somos mais ignorantes. Nós sabemos que a vida continua. Então, o que a gente observa no movimento espírita ainda é muito isso. As pessoas parece que não se deram conta dos 5 princípios da doutrina. Não centram a sua vida nesses 5 princípios, que eu vou detonar 2, mas vou usar 3, é o que eu tento fazer na minha caminhada. Deus existe, me ama, me aceita, me compreende, me cativa, me estimula e me impulsiona para ser esse ser luz. Eu sou um ser imortal, eu estou aqui de passagem. E graças a Deus que eu estou. Mas eu sou o sal da terra. Eu sou Deus, como Jesus colocou. Eu sou a luz. Agora eu preciso fazer isso tudo acontecer. Então eu sou imortal, gente. Nada vai acabar por aqui. Não fique esperando para ficar no lado de lá feliz, não. Lá é tal qual aqui. E a comunicabilidade, a reencarnação principalmente, como é bom saber das múltiplas existências. Agora não vamos ficar de braços cruzados esperando a próxima encadernação para fazer o que pode fazer aqui agora e hoje. Faça igual a turma do Lar Francisco de Assis. Vamos trabalhar, arregaçar as mangas e trabalhar. Então, aceitar a humanização. Somos humanos, gente. Somos humanos, humano. Pensa, sente, ri, chora, ama, odeia, bate, se ofende, se magoa. É o nosso processo ainda. Mas vamos lutar para sairmos disso aí, com certeza. E os centros espíritas e os espíritas frente a esses desencantados com a vida. O que a gente tem feito por esses irmãos? A gente só diz que é obsessão, que é karma, a gente faz doutrinações, reprime esses irmãos. Olha o que a gente tem que fazer, né? Tirar esse diamante aí, acolher com carinho, ouvir a dor com o coração, ajudar a sustentar o perdão a si mesmo, respeitar a dor do outro e vê-lo como doente. Hoje a espiritualidade vem nos dizer que o grande propósito da casa espírita é se transformar em escola de almas. A gente está vendo as casas espíritas com todo respeito se transformando em universidade de espiritismo. Sabe-se tudo da doutrina, mas não se está acolhendo a dor que chega, não está se ouvindo o irmão que chega, não se está se dando conta de que ele está nesse processo depressivo, que ele está a ponto de cometer um suicídio, como tem a historinha de um companheiro que diz que ele todo dia subia para o prédio com um rapaz, ele ficava no segundo, o rapaz ia para o quinto. Chegou um dia, o rapaz chamou para ele ir para o 5º andar. Ele, não vou. No dia seguinte, ele entrou no elevador, uma voz dizia para ele, aperta o 5º. Ele, não, eu vou para o 2º. Aperta o 5º e vai até a casa de fulano. Não, eu vou para o 2º. Ele foi para o 2º, uma hora mais ou menos depois, ele estava vendo um alarido na rua. Quando ele procurou saber, o rapaz tinha se suicidado. A voz que ele ouviu é para que ele pudesse ir lá, dar atenção, ouvir, né? E fazer a diferença na vida dessa pessoa. Ele não fez, não ouviu a orientação e não salvou essa vida. E nós nas casas espíritas precisamos demais estarmos atentos a essas dores que estão chegando, para orientar, para tratar. Então, gente, está aí, né, a irmã se colocando que a depressão é um aprendizado e o depressivo necessita ter diante daquilo que representa ser a dor. Esse aprendizado vai amadurecê-lo. É uma oportunidade de crescimento. Não existe nada por acaso, nem mesmo uma depressão.
tudo obedece à lei de Deus. Então, gente, por mais que doa, bendiga a depressão. Porque quando você se dar conta que está deprimido e busca, né, você se liberta. Se libertando, você deixa para trás essas culpas, esses remorsos, se transforma nesse ser novo, vira essa grande borboleta e vai ser feliz, vai cuidar da sua vida. Estou fechando, gente. Os caminhos para que nossa reencarnação seja melhor vivida e aproveitada. Olha lá, sentindo a alegria de viver. Então, acordar todos os dias com a chama da esperança acesa. Senhor, obrigada pela noite, obrigada pelo dia. Que esse dia, Senhor, eu possa fazer isso, fazer aquilo. Se eu não conseguir, mesmo assim, obrigada, Senhor. À noite a mesma coisa. O tempo inteiro nós estamos vislumbrando essa presença de Deus, essa presença dos amores que estão conosco nos envolvendo. E a gente viver centrado nessa certeza, porque não há mal que chegue até nós se a gente estiver envolto nessa luz que vem do Mestre e desse Pai maior que é Deus, né? Acredite que merecemos ser felizes. Para com essa ideia. Eu sou um coitado, eu sou um sofredor, ninguém gosta de mim, ninguém vai gostar mesmo, porque ninguém aguenta ficar perto de pessoas enjoadas, chatas, gente, não é? A mesma coisa o deprimido. O deprimido precisa ter atenção, precisa ser cativado para sair, mas tem um momento que ele quer ficar sozinho. Você fica me chamando muito, querendo muita coisa, aí você irrita mais ainda. E é nesse momento que os desencarnados se aproximam mais ainda, né? Saber escolher os caminhos para construir os nossos sonhos e desejos de modo digno. Escolha o caminho certo para realizar seus sonhos, porque se você escolher o caminho errado, vai ser difícil. Gostar do mundo, das pessoas como são. A gente reclama do mundo, a gente reclama das pessoas, a gente quer mudar as pessoas. Alguém gosta que o outro mude você? Como é que a gente quer mudar o outro? Você já viu como que tem os casamentos desfeitos, relacionamentos desfeitos? Porque depois que começa a convivência, você quer mudar o outro. Você quer que o outro seja a sua imagem e semelhança, ou em cima daquilo que você moldou. Não vai, né? Ter uma relação de amor consigo mesmo foi o que mais a gente falou. Se amar. Se eu não me amo, gente, como que eu vou amar o outro? Como que a gente está equivocada naquela passagem? Amar a Deus acima de todas as coisas é o próximo como a si mesmo. A gente está agarrando todo mundo. Será que isso não é fuga? Porque enquanto eu estou querendo abraçar todo mundo dizendo que amo, eu estou esquecendo de olhar para mim, ver as minhas sombras, perceber os meus conflitos, trabalhá-los e trabalhá-los para que eu acorde para ser feliz, né? Saber sorrir nos momentos difíceis. É difícil, mas tem muita gente. Está doendo? Sorrir. A espiritualidade tem me dito muito isso. Final das reuniões, a gente está sempre falando isso através de mim. Está doendo? Sorria. Tá, mas sorria. Sorri. Esteja lá o que for que esteja acontecendo, continue sorrindo, que vai passar. Ser grato e alegre em todas as situações, se divertir no cumprimento do dever. Mentira, tem gente que vai trabalhar arrastando, reclamando, não querer mais. Alcançar leveza no ato de viver. Então, gente, só depende de nós. E aí a gente vai fechando com essa imagem. A solução. Vou fazer o filme rapidinho, né? Porque tem um segundo. Criados por Deus, simples e ignorantes, com o destino de sermos felizes, as leis da consciência, o livre-arbítrio. Nos iludimos no egoísmo, na arrogância, nos acreditamos semideuses, nas encarnações sucessivas, enquanto estávamos nos instintos, estava fácil. Quando começamos com a racionalidade, a possibilidade da escolha, fomos nos perdendo, nos afastamos de Deus e hoje estamos aí, nos sentindo abandonados, carentes, perdidos, vazios, sem saber o que fazer, para onde ir, mesmo com os conhecimentos que nós temos de vidas passadas e da doutrina. E aí vem o chamado, a depressão chega dizendo: acorda, vamos acordar, buscar os tratamentos, buscar as ajudas e mudarmos a rota da nossa caminhada evolutiva. Não nos permitamos jamais deixar que da depressão a gente parta pela porta do suicídio, que é um grande equívoco, e que a gente perceba que a vida é para ser vivida com alegria, com prazer,
com encantamento, mas eu tenho que ter entusiasmo. Entusiasmo significa Deus em nós, significa fazer acontecer. Saímos daqui dizendo hoje, eu estou entusiasmado, porque eu vou fazer acontecer. E aí a gente vai ver que a solução, gente, não depende de A, de B, de C, do amigo espiritual, não depende de nós. Fechando, a solução vem da própria mente. A terapêutica está no hino da criatura. Aprender a ouvir os ditames da consciência, eis o que poucos fazem quando se encontram sob sanção da depressão. Esse é o estado denominado consciência tranquila, ou seja, quando o self supera as tormentas da culpa e do medo, da ansiedade e do instinto de posse, aprendendo a arte de ouvir, esse guia infalível, a criatura caminha para o sossego íntimo, a serenidade, a plenitude e a alegria. Então tudo depende de nós, tudo está na nossa mente, porque são as leis de Deus que estão lá apitando para nós, para que não façamos mais escolhas, tomemos decisões e tenhamos atitudes fora das leis divinas, mas centrada nas leis de amor. E aí fecha essa imagem desse menininho, onde está escrito felicidade. É muito simples, a gente que às vezes complica. Então, às vezes, a gente foge da felicidade, a gente se perde no caminho da perfeição espiritual, porque a gente está totalmente equivocado e buscando essa perfeição e essa felicidade em tudo que só vai nos afastar dele. Mas se a gente souber daqui para frente escolher, a gente vai com certeza ser muito feliz. Sejamos felizes, meus irmãos e minhas irmãs, a gente merece. A gente está aqui para isso e é isso que Deus quer e espera de cada um de nós. Liberdade, consciência tranquila e felicidade. Muita paz, muito obrigado. Que Deus continue nos abençoando, nos envolvendo e que nesse instante uma chuva de luz possa cair sobre todos nós, penetrando em nosso chakra coronário, envolvendo todo o nosso ser, para que a gente saia daqui revigorados, cheios de muita fé e de muita esperança e certeza de que tudo vai passar na nossa vida, só ficando as boas lições e o prazer em viver. Que assim seja.